Vamos conhecer hoje uma história que terminou numa grande tragédia, a travessia da Austrália. Muito bem, o ano era 1860. A Austrália estava sendo colonizada pela Inglaterra, várias cidades do litoral sul já estavam se desenvolvendo, mas o interior da Austrália ainda era um grande mistério. Ninguém tinha atravessado e ninguém sabia o que tinha ali. Então, algumas autoridades da cidade de Vitória resolveram montar uma expedição para tentar essa travessia, indo até o litoral norte da Austrália e retornando. Então, essa era a ideia e assim foi feito. Na realidade, essa rota sul-norte tinha a ideia de realmente eles poderem fazer uma estrada, fazer uma ligação, colocar novas cidades no caminho e, enfim, conquistar o interior da Austrália. Essa era a ideia, mas também existia uma forte ideia de impressionar a humanidade com essa conquista, impressionar as pessoas, fazer levantar o moral dos súditos da sua majestade. Então, o que tinha ali naquele interior? Basicamente, tinham povos indígenas, né? Aqueles índios mais de cor escura, eles parecem africanos, com pinturas esquisitas e tal, animais selvagens, vegetais que eles nunca tinham visto, tá? E havia também uma preocupação ou uma intenção de tentar descobrir alguma mina de algum mineral raro, de alguma mineração, já que poucos anos antes eles tinham descoberto um local com bastante ouro, então eles queriam procurar novos locais que pudessem render alguma coisa. E aquilo era um imenso deserto, tá? Então, essa expedição, ela já sabia que ela ia ser muito difícil. Então foi reunida uma expedição, na qual foi dado o comando para Robert O'Hara, tá? Que era uma pessoa extremamente determinada, né? Para não dizer teimosa, mas era uma pessoa extremamente determinada e sem nenhuma experiência nesse tipo de atividade. Mas ele, em termos de liderança firme, de pulso, alguém determinado, ele cumpria esse papel. E ele não tinha essa experiência, mas ele contrata dois para ser o segundo e o terceiro em comando da expedição. Um deles era um especialista em animais, particularmente camelos, que eles importaram para poder fazer essa travessia. Então eles importam 26 camelos, tá? E mais alguns cavalos daqui ali da área que eram mais adaptados, né, àquele clima, e mais um cientista. Então, alguém que iria fazer toda a catalogação de animais, vegetais, de minerais que tivesse durante a expedição. Foram 19 homens, 26 camelos, como eu já disse, e 23 cavalos. Nisso aí eles colocaram 20 toneladas de suprimento. Então, era muita coisa, muita coisa. Era coisa para abastecer uma pequena cidade por algum tempo. E assim eles fizeram a sua saída triunfal da cidade de Sydney, num belo dia ali, e toda a população da cidade foi, e realmente a imagem que ficou foi de uma coisa grandiosa, como eles queriam que fosse essa impressão. Mas andaram durante muitos e muitos e muitos e muitos dias e chegaram 860 quilômetros depois numa pequena aldeia, numa cidadezinha muito pequena que tinha no interior, e eles achavam que ali eles poderiam descansar e fazer um ressuprimento. Vamos lembrar que naquela época ainda não havia comunicações estabelecidas ali na Austrália, então eles não sabiam o que eles iam encontrar naquela cidade. Na realidade é essa, tá? Existiam pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias, e eles não tinham condições de ressuprir uma expedição desse tamanho.
tá? Então eles tiveram que continuar do jeito que estava. Ali foi o seu último contato com a civilização, e aí eles se embrenham realmente no interior da Austrália sem nada. Eles andaram muitos dias. Os primeiros a perecerem foram os cavalos foram perecendo, o suprimento foi sendo consumido com uma relativa rapidez. Eles levaram carne seca, leite em pó, uma série de coisas, e foram consumindo aquele material. Começaram a consumir a carne dos próprios animais que iam morrendo, dos cavalos, inicialmente, inclusive depois dos próprios camelos, mas a cada vez que eles perdiam um animal, eles perdiam uma capacidade de carga muito grande, e isso foi baixando vamos dizer assim, o moral daquela expedição, dos integrantes da expedição. Muito bem. Depois de muitos e muitos dias, eles chegaram no local de forma muito lenta, e o Robert ele era muito focado em tempo. Então ele queria ganhar tempo de qualquer maneira. Então o que ele faz? Ele manda parte da expedição ficar naquele último local e retornar para aquela cidadezinha que eles tinham passado, e resolve prosseguir com uma equipe menor e com uma quantidade menor de animais. Então ele sai com mais 6 homens, tá? Aliás, ele e mais 5 homens, total 6, e mais alguns animais, e continua para o norte. Ele realmente ganha tempo, ele consegue progredir mais rápido, mas o desgaste é muito grande e os animais vão morrendo com um pouco mais de frequência. Aí ele toma outra decisão errada. Errada eu digo porque as pessoas os integrantes da expedição não concordavam muito com as decisões dele, que eram tomadas sempre com o intuito de acelerar a chegada. Ele estava com medo que existia uma outra expedição que estava sendo montada, talvez até estivesse sendo executada ao mesmo tempo, para tentar uma travessia semelhante. E ele queria ser o primeiro. Então ele queria ir até a Costa Norte e retornar antes da outra expedição. Então ele estava com pressa. Então ele divide novamente a equipe dele, manda que 3 voltem e prossegue ele e mais 2. Eles vão progredindo com 2 camelos. Morre um camelo, morre um integrante da expedição, por último morre o último camelo e ele acaba morrendo, sobrando apenas um. Esse um que sobrou só ficou vivo para contar a história porque ele foi salvo por uma tribo indígena local. Que levou ele passou 3 meses nessa tribo, se recuperando, se alimentando, recuperando as suas forças, suas energias, e consegue depois ser resgatado por uma equipe. Então, foi uma expedição que terminou de forma trágica. Então, aquela decisão de dividir a equipe, de teimar em querer acelerar o tempo, talvez se ele fosse mais prudente, fosse andando mais devagar, fosse estabelecendo locais de suprimento fixos, né? Ele poderia ter tido sucesso. Então, essa é a história da travessia, da primeira tentativa de travessia da Austrália em 1860. Prepare-se e sobreviva.